Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, no nosso vídeo aula de hoje, nós teremos uma revisão, tá? Do capítulo 2, Viver Dignamente, com o tema Progresso e Desigualdade, tá certo? Vamos revisar aí um pouco do que nós estudamos em relação a esse capítulo 2, que vai aí ajudar um pouco a vocês na prova parcial que vocês vão estar realizando, tá certo? Então, vamos começar. Quando se fala-se de desigualdade social, o que se passa na mente de vocês? O que você poderia me dizer que seria uma desigualdade social? Eu creio que cada um de vocês iriam me responder, alguma coisa. E para a gente começar a entender essa desigualdade, tá? O nome já está dizendo, é algo que não é igual e social porque é diante a sociedade. Então, esses problemas sociais, ele atinge um coletivo, não é algo individual, tá certo? Nós vamos ver que é algo que acontece, que atinge a sociedade. E falando de progresso e de desigualdade, no decorrer da nossa aula, nós também iremos entender que este progresso, esse desenvolvimento, o avanço, muitas vezes traz uma desigualdade, tá, entre as pessoas. Como desigualdade social, nós podemos entender a diferença de poder aquisitivo, que seria justamente as pessoas que têm mais condições em relação a dinheiro econômico, tá? Que está justamente inserida entre as classes econômicas de um determinado país. Então, essa desigualdade social do poder aquisitivo é justamente relacionado, tá? Àquela, digamos assim, aquela comunidade, aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo ou econômico favorável, são pessoas desfavoráveis em relação ao dinheiro, tá? E com isso, a consequência direta da desigualdade social, principalmente nos países menos desenvolvidos, é a pobreza. Nós vamos perceber que dentro desses países, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a pobreza ela vai permear, tá? Em um grau muito, digamos assim, alto, elevado, tá certo? Essa pobreza ela vai estar presente nesses países que não são desenvolvidos. Aí nós vamos perceber que dentro desta pobreza, tá certo? Vai estar o desemprego, vai estar a fome, a falta de moradia, tá certo? No entanto, nós podemos desmembrar a desigualdade social em diversos aspectos, que vai envolver desde essa desigualdade de oportunidade no mercado, que seria o trabalho, Nós vamos perceber que as pessoas são desfavorecidas, já não se tem um desenvolvimento de oportunidade por igual no mercado de trabalho, tá? Até a desigualdade da escolaridade, que também nós vamos perceber que em relação à educação, tá? Essa educação ela não é uma educação de qualidade, não é uma educação que nós poderemos comparar, tá? Em relação a países desenvolvidos. As desigualdades sociais, pessoal, elas se fazem presente no cotidiano das pessoas há muito tempo. Não é um problema de hoje, mas é um problema já, de muito tempo atrás, que vem permeando essa desigualdade social no país, tá certo? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde essa realidade se acentua mais? Onde é que mais nós podemos perceber
tá certo? Essa desigualdade, onde mais nós podemos perceber esses problemas sociais. Com certeza não somos países menos desenvolvidos, né? Porque em países desenvolvidos, nós não vamos ter um índice alto de analfabetismo, nós não teremos um índice alto de falta de emprego, tá? De fome, ok? Então, nesses países menos desenvolvidos, eles vão se apresentar com baixos índices de escolaridade, tá? Com a questão do analfabetismo, problemas de moradia, porque não se tem moradia, habitação, né, a nível adequado de dignidade, tá? Vai se apresentar também a fome e a desnutrição, que é um outro problema sério, né, e muito gritante no país, onde muitas crianças morrem, tá certo? Principalmente na África, né, por conta da fome e da desnutrição. E também a questão da saúde, que nós sabemos que nesses países que não são desenvolvidos, a saúde é uma saúde precária. Nós podemos analisar esse período de pandemia, né, o mundo todo, onde determinados países, assim como o nosso Brasil, têm sofrido muito, né, as pessoas, a população, em relação à saúde, por não haver leitos, tá? Pela falta de equipamentos e muito mais. Tá certo? Então, aí há uma desigualdade, tá bom? E nós estamos trabalhando um capítulo que fala de viver dignamente. Como é que nós podemos viver, como nós poderíamos viver dignamente, tá? Viver dignamente, os nossos direitos, eles deveriam ser respeitados, alcançados, né? Assim, a desigualdade social, ela é um conceito que vai afetar principalmente os países não desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tá? Onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, entre outros, tá bom? Então, como viver dignamente sem ter os seus direitos alcançados, tá certo? Como nós estamos falando aqui, vai haver aí, não há um equilíbrio, né, de padrão de vida. Se comparando o padrão de vida, tá, de uma comunidade de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento, não é assim? Tem uma frase aqui de Nelson Mandela que ele diz assim: democracia com fome, sem educação e saúde, para a maioria é uma concha vazia, né? Porque essa frase está relatando em relação à fome, que tem afetado milhares de pessoas, tá? Aí, quais seriam os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil, no nosso país? Primeiro vem aí a favelização, isso é a questão das favelas, onde as pessoas, tá? Elas não têm, digamos assim, uma terra, um espaço adequado, tá? Um espaço digno para se morar, para construir ali uma moradia digna para se viver, tá? Aí, por isso, há o aumento dos morros, ao aumento das favelas. Segundo, seria a desigualdade alimentar, que é a própria fome, né? Onde as pessoas elas não têm uma alimentação rica em proteína, é a pessoa que está nesse patamar da desigualdade social, né? Ela não tem condições mínimas de comer uma fruta, uma verdura, de se alimentar adequadamente. Então, esse direito não está sendo respeitado. Terceiro seria a falta de saneamento básico, que com essa falta de saneamento básico, isso vai acarretar muitos problemas, sérios problemas de saúde, tá certo? É o ensino de baixa qualidade, que entra na questão da educação, é uma educação sem qualidade, né? Sem realmente se preocupar com o futuro dessas crianças, tá certo? Em relação a algo com qualidade. O desemprego também, e as famílias, um pai estando desempregado, como vai sustentar, né, seus filhos, como poderá dar para eles uma educação melhor, tá? Nós estamos falando da educação em relação a ensino, tá bom? E a precariedade na saúde pública, como nós já abordamos, que no nosso país
A saúde ela é bem precária, apesar de nós termos aí o SUS, o Sistema Único de Saúde, que vem justamente para garantindo mais qualidade, né, digamos assim, de atendimento e de saúde hospitalar, mas nós percebemos que muitas vezes tem ficado só ali mesmo no papel. A realidade tem sido outra, bem diferente, né? Agora me diga uma coisa, vocês saberiam me explicar que fatores são responsáveis por haver tanta desigualdade social no mundo? O que é que vocês acham? Por que será que há tanta desigualdade social no mundo? Segundo o relatório da ONU, né, de 2010, as principais causas da desigualdade social seria a falta de acesso à educação de qualidade. Por quê? Porque se as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, tá certo? Então, vai estar dentro desse patamar de desigualdade. A pessoa não tendo uma educação de qualidade, uma formação, ela não vai ter um bom emprego, tá certo? Ela não vai conseguir um bem aquisitivo pela falta do dinheiro, tá? Outra seria a política fiscal, que é muito injusta. Seria outra causa da desigualdade social. Baixos salários, tá certo? Onde o trabalhador trabalha demais, mas não ganha por aquilo que produz. Acaba sendo uma mão de obra exploratória. A dificuldade de acesso, né, a serviços básicos. Quais seriam esses serviços básicos? Serviço de saúde, o transporte público e o saneamento básico, que nós também já abordamos isso aqui no slide anterior, tá? Falando da má distribuição de renda, pessoal, possivelmente, né, que isso seja a maior causadora da desigualdade social de um país. Por quê? Porque a má distribuição de renda acontece justamente quando existe um desequilíbrio, tá? Entre a população que possui alta renda e a população mais pobre. Então, nós vamos perceber que a população, uma parte da população, né, tem muito, e a parte maior, a maioria da população está inserida dentro da pobreza, que não tem nada. Então, há aí, né, uma desigualdade, tá certo? Nessa distribuição de renda. Não é nada igualitário. Então, com isso, vai se acontecer todos esses sérios problemas, né, que estão inseridos aí nos problemas sociais, tá? Aí, falando aí de progresso, pessoal, o progresso, ele tem o seu preço, né? Se a correria, o estresse, doenças, poluição, entre outros problemas. Além disso, o progresso econômico, ele não é igualitário, tá? Algumas pessoas sentem mais seus benefícios e outras sofrem mais com as suas desvantagens. Quando nós falamos aqui de progresso, nós podemos citar também em relação, né, o avanço da tecnologia, tá certo? Que com isso veio tirando o trabalho de muitas pessoas. Nós vemos que existe aí essa desigualdade social, econômica, né? Onde as pessoas não têm esse poder aquisitivo, dinheiro para compra, para o consumo, para usufruir, assim como muitos têm, tá? Então, tudo isso entra dentro da desigualdade social. Com esse trecho, nós percebemos problemas gerados pelo progresso, não é assim? Por exemplo, as desigualdades começam a surgir, tá? Pois nem todos são beneficiados, ou seja, a maioria. O progresso vem, tá? O avanço da tecnologia vem, mas quem é que vai ser beneficiado com esse avanço, desse progresso? Tá certo? É uma minoria, que é o rico. E a maioria que está no estado de pobreza, ele vai ser excluído, tá certo? Desses benefícios ou desse progresso. Agora, vamos analisar aí esse trecho, vamos lá. Enquanto poucos indivíduos têm parte da riqueza gerada no nosso país, que seriam os pobres, né? A grande maioria vive com apenas um pouco mais que o necessário, além de ter muitos de seus direitos básicos negados, tá?
poucos indivíduos têm parte da riqueza gerada no nosso país, né? A grande maioria vive com apenas ou pouco mais do que é necessário. Que a população mais pobre, a população vulnerável, ela vive com uma minoria extraída do país, tá certo? Para tudo que seja necessário na vida dela. Além disso, não tem, né, os seus direitos básicos garantidos, porque os direitos básicos não são negados. Então, nós percebemos que uma minoria, tá, usufrui de muito e uma maioria, que é a população que está dentro dessa desigualdade social, sofre pela questão da exclusão, tá certo? Isso mostra a raiz, né, do grande cenário que está diante dos nossos olhos, pessoal. Tanta gente tendo que sobreviver com o mínimo, é o que nós percebemos, enquanto pouca gente tem de sobra. Esse pouca gente que tem de sobra é a classe dominante, tá? Esse pouca gente que tem de sobra são os ricos, são aqueles que estão usufruindo de toda a riqueza. Enquanto essa maioria, que para sobreviver, tá, está com o mínimo, um salário mínimo, uma educação mínima, tá? Digamos assim, uma alimentação mínima precária. Vocês estão entendendo? O progresso é bom, mas que gera também a desigualdade. E como viver dignamente, se está lá na Declaração dos Direitos Humanos, que todo cidadão tem direito a uma moradia digna, todo cidadão tem direito a uma educação de qualidade, tá? A alimentação, a habitação, que não seria só a casa para pousar a cabeça, mas ser uma moradia que tenha dignidade para a pessoa, com saneamento básico, né, em local de segurança. Que se isso fica só no papel e a realidade é outra, tá certo? Sem contar as famílias que vivem na miséria, né? Com nada ou quase nada. Ainda tem a questão, né, dos moradores de rua, porque os moradores de rua, o que é que eles têm? Só a rua e a calçada. E ali, às vezes, um pedaço de papelão para se cobrir. Sem acesso à moradia, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, tá? Sem acesso ao trabalho, sem acesso ao lazer, não se tem nada. Nenhum dos seus direitos básicos são garantidos, tá? As grandes filas nos hospitais, nos postos de saúde, nas agências de emprego, né, são um reflexo nítido da injustiça social que nos cerca. Nós podemos todos os dias perceber em nossa volta, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso estado, tá, no nosso município, essa realidade que é muito gritante e é muito presente. Tá certo? Nos nossos dias de hoje, infelizmente, né? Que as pessoas não têm acesso a nada. Cada vez mais essa população pobre, esse número tem crescido. E principalmente agora com essa crise econômica devido a essa crise na saúde do Covid-19, né? Muitas pessoas têm ficado desempregadas. Muitas famílias agora estão ainda mais inseridas dentro dessa desigualdade social, passando fome e necessidade, né? A vida nas grandes cidades, pessoal, é muito agitada. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estudar, cuidar de casa. E isso também contribui para surgir outros problemas, tá? Além dos problemas sociais, que outros problemas podem surgir por conta dessa agitação toda da cidade? Vamos ver aí. O medo, a ansiedade, a depressão, decorrentes da solidão, do ritmo de vida estafante, são os problemas atuais que nós percebemos, né? A sociedade assim, com os quais muita gente tem de lidar. O medo, né? Todos nós estamos passando por esse medo, essa ansiedade, a ansiedade da volta, o medo, né? Da doença, o medo do amanhã, tá? Aí por isso muitas vezes se entra em uma depressão decorrente por conta da solidão e também desse ritmo,
tá? As preocupações decorrentes em relação ao que comer, tá? Em relação ao que oferecer para os filhos, tá vendo? Não basta os problemas sociais, né? Existem todos esses problemas de ordem, né, individual de cada um, né? Apesar de viver em uma sociedade grande, populosa e movimentada, as pessoas acabam próximas, tá? E distantes uma das outras. Vamos ver o que o texto vai nos dizer sobre isso. Vamos lá. Se repararmos bem, os prédios e condomínios isolam os moradores uns dos outros. Vocês concordam com isso? As demais experiências diárias com redes sociais da internet faz com que ficamos cada vez mais conectados com outras pessoas por meio da tela, do computador, do celular, em vez de termos contato físico e pessoal. Hoje já não quer se ter, ou já não se tem, ou pouco se tem esse contato físico pessoal, né? Por conta desse progresso, tá, tecnológico, as pessoas deixaram de ter, tá certo? Essa interatividade pessoal, esse contato físico próximo uns com os outros, e só interage através da tecnologia, tá bom? Antigamente todo mundo era casas, hoje em dia a maioria são prédios, condomínios fechados, onde ninguém se vê, onde ninguém se cumprimenta, suas portas trancadas. Então este progresso acaba trazendo também sérios problemas. Agora podemos compreender um dos aspectos negativos da tecnologia, não é verdade? Aproxima e afasta as pessoas, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que aproxima, afasta. Aproxima de um lado, tá? Pelas redes sociais, e afasta de uma outra forma, como se era utilizada antigamente, né? A desigualdade social, pessoal, ela se configura quando o cidadão tem seus direitos básicos negados. Quando eu e você, os nossos direitos básicos forem negados, aí vai se configurar em uma desigualdade social, tá? Por exemplo, saúde, educação, trabalho, habitação, cultura, lazer de qualidade são direitos fundamentais de todo cidadão. Então, se todos esses direitos forem negados, seja qualquer pessoa, aí vai gerar uma desigualdade social. Porque não está igual. Enquanto uns têm, outros não têm nada. Mas de onde será que vêm os recursos financeiros para a garantia desses benefícios? O que vocês acham? Os impostos que nós pagamos, né, quando nós compramos qualquer produto ou serviço, são recolhidos pelo governo para serem justamente revestidos na efetivação desses direitos. Então, os impostos que nós pagamos, tá? Que não são poucos os impostos que os brasileiros pagam. Esses impostos seria, na verdade, para ser revestido, né, em benefício para não haver tanta desigualdade, tá certo? Para haver benefício na saúde, na moradia, tá? Na educação de qualidade. Então, todos têm o direito de viver com dignidade. Vocês concordam que todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade? Sim, pessoal, todos nós temos o direito de viver com dignidade. Tá lá garantido, bem bonitinho lá no papel, na Constituição brasileira, tá? Que é para ser assegurado esses direitos básicos individuais. Que todos nós temos o direito de viver com dignidade, de moradia, de acesso à saúde com qualidade. Não é favor, pessoal, é direito garantido, acessível. Mas o que nós percebemos, tá, é que esses direitos já não estão sendo mais alcançados. O que nós percebemos é que já não se vive mais com dignidade no nosso país. Que esse progresso, tá, esse avanço que tem um lado positivo, mas também traz um lado negativo, também tem gerado uma desigualdade, tá? Tem gerado uma exclusão, tá bom? Porque as pessoas querem estar dentro desse progresso, mas não tem a condição necessária ou a condição financeira de estar inserido dentro deste progresso, tá bom? Então, essa aula de hoje
foi justamente para que nós pudéssemos, né, revisar, tá certo? Esse capítulo 2, que justamente será o capítulo, né, da provinha e da verificação de ética de vocês parcial, que ocorrerá na última semana, tá certo? E vocês podem estar aí também nos procurando e tirando dúvida, né, lá no tópico do Classroom, tá certo? E que nós venhamos realmente a lutar por uma vida mais digna, que nós não venhamos realmente a cruzar os nossos braços, tá certo? E deixar que os nossos direitos não sejam respeitados, porque todos nós temos o direito de viver com dignidade. Eu creio que você lembra dessa aula que nós tivemos, tá certo? E aqui eu só acrescentei mais algumas coisas, justamente aí para clarear mais, tá? Na hora que você for pegar lá o seu livro, seu material didático para você estudar, ok? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.